que muitas coisas elas prendem a nossa atenção e outras não? Porque para determinadas coisas nós nos colocamos como quem se entrega, como quem se transforma, como quem dedica, vamos falar de outra forma, né? Como quem dedica muito tempo naquilo. Por que que isso afeta muito a nossa vida? Quando a gente ouve, por exemplo, em consultórios, né, que uma pessoa tem um determinado vício, ou ela não consegue largar determinados hábitos, né? Santa Ireneu de Leão vai dizer que nada vai para o mundo imaterial, o mundo da inteligência, o mundo do intelecto, sem que antes tenha passado pelos nossos sentidos. E justamente os nossos sentidos, com os nossos sentidos, é a forma como nós apreendemos as coisas. Com tudo que chega para nós, tudo que nos é apresentado, a gente se relaciona justamente pelos nossos sentidos, né? É a forma como a gente opera como o personagem neste palco da vida, né? Neste presente, neste mundo presente, é como ele interage com essas presenças, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar aí, comprei 30 picolés no final de semana, né? O picolé é uma presença. Como é que eu, personagem no palco, como é que eu interajo com esse bem? É de fato experimentando, utilizando os meus sentidos. Então tudo passa pelos nossos sentidos. O que a gente precisa entender? Que o modo como a gente opera, o modo como a gente funciona, a gente pode chamar de temperança. A gente se tempera daquilo que nos é apresentado, utilizando os nossos sentidos, e aí que está o grande detalhe. Muitas pessoas se temperam demais de determinadas presenças. Só um exemplo simples. Uma criança, se você der uma barra de chocolate para ela, enquanto ela não acabar, ou enquanto ela não passar mal, ela não para de comer. Então, o pai, a mãe, o responsável, é aquele que vai orientar essa criança para que ela não se tempere demais daquele chocolate, que é muito bom, mas que pode prejudicá-la, pode fazer com que ela passe mal. Então, tudo isso é muito sério, né? Porque a gente precisa ter um ordenamento, né, neste sentido, para poder dizer que eu sou uma pessoa temperada. Uma pessoa destemperada é uma pessoa que não tem controle sobre aquilo que está à sua presença. Então aí nós vamos ver várias pessoas com excessos, né, com, com hábitos compulsivos para muitas coisas, falando de alimentação, falando paladar, né? A gente vai ver aí também muitas pessoas com transtornos nas questões visuais, muitos excessos de telas ou de informações, né, que ficam sobrecarregadas. Isso tudo é muito importante, a gente precisa ter uma atenção em relação a isso, porque isso é um movimento natural nosso, de ser atraído através dos nossos sentidos para uma determinada presença. Algumas coisas vão chegar para nós e nós simplesmente vamos ignorar, porque aquilo não chama a nossa atenção, mas algumas coisas chamam. E quando essas coisas que chamam a nossa atenção, nós somos atraídos por ela, aí a gente precisa ter a temperança. A gente precisa trabalhar a temperança, sobretudo nos nossos sentidos, para que a gente não sofra, seja com excesso de música, por exemplo, né? Por isso a importância de nós realizarmos mesmo assim o jejum, né? Fazer jejum e até mesmo reduzindo, tirando algumas coisas para educar os nossos sentidos e voltar a ter temperança, a ser uma pessoa temperada. Então, tudo isso já ajuda demais. Tem até um caso de uma pessoa que eu atendi que foi basicamente isso. Ela tinha muitos excessos, muitas presenças que faziam com que ela já tivesse dúvida do que ela queria fazer, né? Do que ela estava atualmente fazendo algo, um trabalho, mas já estava com dúvidas, porque ela estava consumindo muitas e muitas informações, muitas e muitas presenças estavam sendo absorvidas por ela, porque ela se colocava muito nessas presenças. Nós fizemos um exercício muito simples, que a gente fez somente assim. Vamos colocar no papel como que é o seu dia. Quais são as presenças que você tem no seu dia? Quando essa pessoa colocou no papel todas as presenças e o tempo que ela gasta para cada coisa, ela mesma chegou à conclusão de que há um excesso na vida dela, de que há um excesso nos seus dias.
E aí você pensa, uma pessoa fazendo isso ao longo de muito tempo. E aí nós fizemos o processo que primeiro identificamos quais foram todos os excessos que eram aprendidos por ela, pelos seus sentidos, e logo em seguida nós fomos ordenando, nós fomos tirando algumas coisas, reduzindo algumas coisas. E aí a pessoa ficou mais em paz, a pessoa ficou mais tranquila. Inclusive, até muitas dúvidas que essa pessoa já tinha em relação ao seu atual trabalho, aos seus projetos atuais, aquilo cessou. Aquilo cessou porque ela estava colocando tanta informação que quando nós fomos descomprimindo, tirando vários excessos, pronto, aquilo foi se estabilizando. E aí a pessoa voltou a ter paz.